Imagine um grupo secreto de estudiosos, místicos e filósofos que, através dos séculos, descobriram os segredos mais profundos do nosso potencial como seres criadores de nossa própria realidade. Hoje, vamos explorar a fascinante história da Ordem de Cristo, uma organização envolta em mistério, que encontrou o código que nos dá a capacidade de moldar a própria essência da existência. A Ordem de Cristo foi precursora da maçonaria, Rosa Cruz e grande maioria das ordens esotéricas dos dias de hoje. Remonta ao século XIV, surgindo das cinzas dos Cavaleiros Templários. Após a supressão dos Templários, alguns membros sobreviventes se refugiaram em Portugal, onde foram recebidos pelo rei Dom Dinis. Com o apoio real, fundaram a Ordem de Cristo, que oficialmente se dedicava a atividades religiosas e exploratórias. No entanto, relatos sugerem que, por trás dessa fachada, a Ordem buscava algo mais profundo: o entendimento e a manipulação das leis fundamentais do universo. Os Cavaleiros Templários foram uma poderosa ordem militar religiosa que desempenhou um papel crucial durante as Cruzadas. No entanto, devido a seu crescente poder e riqueza, foram perseguidos e finalmente suprimidos pelo rei Filipe IV da França e pelo Papa Clemente V no início do século XIV. Muitos templários foram presos, torturados e executados, mas alguns conseguiram escapar e encontrar refúgio em Portugal. Dom Dinis, o rei de Portugal na época, viu uma oportunidade única ao acolher esses cavaleiros experientes e influentes. Em 1319, com a aprovação do Papa João XXII, fundou a Ordem de Cristo, que absorveu muitos dos antigos templários. A nova ordem herdou não apenas os bens materiais dos templários, mas também seus conhecimentos esotéricos e espirituais. Embora a Ordem de Cristo fosse publicamente conhecida por suas atividades religiosas e exploratórias, como a famosa participação na Era dos Descobrimentos, havia rumores persistentes de que sua verdadeira missão era muito mais ambiciosa. Fontes antigas e relatos apócrifos sugerem que os membros da Ordem estavam envolvidos em estudos secretos sobre as leis da natureza, a alquimia e outras ciências ocultas. Místicos e filósofos dentro da Ordem dedicaram suas vidas a desvendar os mistérios do universo. Acredita-se que tenham desenvolvido um código secreto, uma espécie de manual que descrevia técnicas para manipular a realidade. Este código, segundo as lendas, permitia aos iniciados influenciar o tempo, a matéria e a própria essência da existência. A Ordem de Cristo desempenhou um papel central na Era dos Descobrimentos, financiando e organizando expedições que levaram à descoberta de novas terras e rotas marítimas. Essa expansão não era apenas geográfica, mas também intelectual. Os contatos com culturas e conhecimentos de todo o mundo enriqueceram os estudos da Ordem e reforçaram sua busca por um entendimento mais profundo das leis universais. Além disso, a Ordem estabeleceu uma vasta rede de influências e alianças com outras sociedades secretas e grupos esotéricos da época. Esses contatos possibilitaram a troca de conhecimentos e técnicas, aumentando ainda mais o acervo de sabedoria da Ordem de Cristo. O misterioso Código da Ordem de Cristo é um dos segredos mais bem guardados da história. Descrito como uma combinação de símbolos, textos criptografados e rituais, esse código continha o conhecimento necessário para moldar a realidade. Os estudiosos da Ordem acreditavam que a realidade não era fixa, mas sim um conjunto de padrões e energias que podiam ser influenciados por aqueles que possuíssem o conhecimento adequado. Entre os muitos segredos contidos no código, dizia-se que incluía métodos para manipulação do tempo, técnicas que permitiam alterar a percepção e o fluxo do tempo, transmutação da matéria, procedimentos alquímicos para transformar substâncias comuns em outras de maior valor ou utilidade, influência psíquica, métodos para expandir a consciência e comunicar-se com outras mentes ou entidades espirituais, harmonização com a natureza, práticas para alinhar-se com as forças naturais e utilizá-las para fins específicos. Apesar de seu caráter secreto, a influência da Ordem de Cristo se espalhou ao longo dos séculos. Muitos de seus ensinamentos foram incorporados em outras tradições esotéricas e filosóficas,
perpetuando-se até os dias atuais. A Ordem também deixou um legado tangível nas artes, na ciência e na cultura, refletindo seu impacto duradouro na história. Embora muito do que se sabe sobre a Ordem de Cristo esteja envolto em mitos e especulações, a ideia de um grupo dedicado ao estudo e à manipulação das leis fundamentais da realidade continua a fascinar estudiosos e entusiastas do ocultismo. A busca pelo conhecimento supremo e pela capacidade de moldar a realidade é um tema atemporal, ecoando através das eras e inspirando novas gerações a explorar os limites do possível. Eles estudavam textos antigos, desde manuscritos herméticos até escritos cabalísticos, sempre buscando decifrar o código que permitiria a eles acessar esse conhecimento oculto. A Ordem mantinha um rigoroso segredo sobre suas descobertas, temendo que seu poder fosse mal utilizado por aqueles que não estavam preparados ou que tinham intenções egoístas. A Ordem de Cristo dedicava-se ao estudo profundo de textos esotéricos e místicos. Manuscritos herméticos, escritos cabalísticos e antigos grimórios formavam a base do seu conhecimento. Estes textos antigos ofereciam uma compreensão das leis universais que regem a existência, permitindo aos membros da Ordem perceberem a realidade como um tecido maleável, sujeito a manipulações por aqueles que detinham o conhecimento apropriado. Os estudiosos da Ordem acreditavam que, através da concentração, meditação e rituais específicos, poderiam alinhar-se com as forças ocultas do universo. Eles procuravam maneiras de transcender as limitações humanas e influenciar o mundo físico e espiritual. Para proteger seu conhecimento e evitar seu uso indevido, a Ordem de Cristo mantinha um sigilo absoluto sobre suas descobertas. Os membros eram obrigados a jurar fidelidade e segredo, sob pena de severas punições. A Ordem compreendia o poder perigoso de suas técnicas e o potencial para a catástrofe se caíssem em mãos erradas. Apenas os mais confiáveis e avançados membros tinham acesso ao núcleo do conhecimento esotérico. Este segredo era mantido não apenas por medo de abuso externo, mas também para assegurar que os praticantes fossem verdadeiramente preparados. A Ordem acreditava que a compreensão e a habilidade para manipular a realidade exigiam não só conhecimento, mas também uma pureza de intenção e um desenvolvimento espiritual significativo. No coração da Ordem estava o Grão-Mestre, um título que, segundo a lenda, conferia ao seu portador não apenas liderança, mas também uma profunda conexão com o conhecimento esotérico acumulado ao longo dos séculos. Disse que os grão-mestres eram escolhidos através de rituais complexos, onde provavam sua compreensão do código e sua habilidade para moldar a realidade de maneiras sutis, mas poderosas. A escolha do grão-mestre envolvia uma série de testes e rituais que avaliavam não apenas a sabedoria e o conhecimento esotérico dos candidatos, mas também sua capacidade de manter o segredo e liderar a Ordem com integridade. Apenas os mais dignos eram escolhidos, e a sua liderança era vista como um elo vital entre o mundo humano e as forças ocultas do universo. Sob a liderança dos grão-mestres, a Ordem de Cristo realizou feitos que pareciam desafiar as leis naturais. Há relatos de construções de estruturas impossíveis, erguidas com técnicas desconhecidas da engenharia convencional. Monumentos e templos atribuídos à Ordem de Cristo ainda despertam admiração e especulação sobre os métodos utilizados. Além disso, a Ordem é creditada com a realização de curas milagrosas. Existem histórias de doentes terminais que foram curados após rituais realizados pelos membros da Ordem. Essas curas eram vistas como provas tangíveis do poder que a Ordem detinha sobre as forças da realidade. Através dos séculos, a Ordem de Cristo continuou a preservar e expandir seu conhecimento. Mesmo com o declínio de sua influência política e militar, o legado esotérico da Ordem permaneceu vivo. Seus ensinamentos foram transmitidos de geração em geração, muitas vezes ocultos dentro de outras tradições místicas e filosóficas. Hoje, a história da Ordem de Cristo e seu misterioso código que permite moldar a realidade continua a fascinar estudiosos e entusiastas do ocultismo. A ideia de que a realidade é maleável
e pode ser influenciada pela vontade humana e pelo conhecimento esotérico, ecoa como um tema atemporal, inspirando novas gerações a explorar os mistérios do universo e a buscar a compreensão das forças que governam nossa existência. Um dos segredos mais bem guardados da Ordem de Cristo era o Livro da Realidade, um manuscrito que continha as chaves para compreender e alterar o tecido do mundo. Este livro, protegido por uma série de ciframentos e códigos, era acessível apenas aos membros mais elevados da Ordem. Segundo a lenda, aqueles que conseguiam decifrar seus enigmas ganhavam a capacidade de influenciar o destino, tanto de indivíduos quanto de nações. Muitos acreditam que as grandes navegações portuguesas, que levaram à descoberta de novas terras e rotas comerciais, foram em parte impulsionadas pelo conhecimento contido nesse livro. O Livro da Realidade era mais do que um simples manuscrito. Era considerado um objeto de poder, uma compilação de sabedoria antiga e técnica esotérica. O livro continha não apenas teorias e práticas sobre a manipulação da realidade, mas também mapas astrais, fórmulas alquímicas e instruções para rituais complexos. Seus conteúdos eram protegidos por ciframentos e códigos intricados, acessíveis apenas aos membros mais elevados da Ordem de Cristo, que passavam anos dedicados a decifrá-los. Os que conseguiam decifrar os enigmas do livro ganhavam a capacidade de influenciar o destino em uma escala vasta. Estes conhecimentos permitiram à Ordem de Cristo orientar eventos históricos significativos, utilizando suas habilidades para assegurar o sucesso das grandes navegações portuguesas e a descoberta de novas terras e rotas comerciais. Este período de expansão global é frequentemente atribuído à combinação de conhecimento esotérico e habilidades de navegação avançadas, possivelmente derivadas dos segredos contidos no Livro da Realidade. O poder da Ordem de Cristo não estava apenas em seus conhecimentos esotéricos. Eles também eram mestres na arte da dissimulação, ocultando suas atividades reais sob a aparência de devoção religiosa e empreendimentos mundanos. A Ordem financiava expedições, construía fortificações e influenciava governantes, sempre mantendo um véu de segredo sobre suas verdadeiras intenções. Esse dualismo entre a busca espiritual e as atividades mundanas permitiu que a Ordem de Cristo sobrevivesse através dos séculos, mesmo enquanto outras organizações semelhantes pereciam. A Ordem de Cristo utilizava sua influência e recursos para manter uma fachada de ordem religiosa e exploratória, enquanto seus membros mais elevados trabalhavam secretamente na busca pelo conhecimento esotérico e pela manipulação da realidade. Eles eram hábeis em ocultar suas verdadeiras intenções e atividades, criando uma rede de desinformação que confundia aqueles que tentavam entender seus objetivos reais. As grandes navegações portuguesas do século XV e XVI foram marcadas por uma série de descobertas que mudaram o curso da história mundial. Muitos historiadores acreditam que a Ordem de Cristo desempenhou um papel crucial nesse processo, utilizando o conhecimento esotérico contido no Livro da Realidade para orientar e apoiar as expedições. A Ordem financiou e organizou expedições que levaram à descoberta de novas terras, incluindo a rota para a Índia por Vasco da Gama e a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Acredita-se que os membros da Ordem usaram suas habilidades para prever eventos e evitar desastres, guiando os navegadores através de mares desconhecidos com uma precisão que parecia desafiar as capacidades humanas comuns. O legado da Ordem de Cristo é complexo e multifacetado. Seus feitos são visíveis tanto no mundo material quanto no espiritual. As estruturas e fortificações construídas pela Ordem ainda existem, testemunhando seu poder e influência. No entanto, o verdadeiro legado da Ordem reside em seus ensinamentos esotéricos e na crença de que a realidade pode ser moldada pela vontade humana e pelo conhecimento oculto. A Ordem de Cristo sobreviveu através dos séculos, graças à sua capacidade de se adaptar e de se ocultar nas sombras. Enquanto outras ordens e sociedades secretas foram destruídas ou desmanteladas, a Ordem de Cristo manteve-se firme, protegendo seus segredos e continuando sua busca pelo conhecimento supremo. A Ordem de Cristo
é um exemplo fascinante de como o conhecimento esotérico e a dissimulação estratégica podem ser utilizados para influenciar eventos históricos e moldar a realidade. O livro da realidade, com seus segredos protegidos, permanece um símbolo do poder que o conhecimento oculto pode conferir àqueles que estão preparados para buscá-lo e compreendê-lo. A dualidade da ordem, equilibrando a busca espiritual e as atividades mundanas, garantiu sua sobrevivência e deixou um legado duradouro na história da humanidade. Ao longo do tempo, o poder da ordem começou a diminuir, especialmente com o avanço da ciência e do racionalismo nos séculos XVIII e XIX. No entanto, dizem que suas tradições e conhecimentos nunca foram completamente perdidos. Pequenos grupos de adeptos continuaram a se reunir em segredo, preservando e transmitindo o código da Ordem de Cristo de geração em geração. Estes grupos modernos, embora menores e menos influentes que seus predecessores, ainda se dedicam à antiga missão de compreender e moldar a realidade. Com o avanço do racionalismo e o declínio das instituições religiosas tradicionais, muitos acreditaram que os ensinamentos esotéricos da Ordem de Cristo estavam perdidos para sempre. No entanto, a realidade era diferente. Pequenos grupos de adeptos, descendentes espirituais dos antigos membros da Ordem, continuaram a se reunir em segredo. Esses grupos, muitas vezes compostos por intelectuais, místicos e filósofos, dedicaram-se a preservar e transmitir o conhecimento acumulado pela Ordem ao longo dos séculos. Esses adeptos modernos mantinham viva a chama dos ensinamentos esotéricos, estudando textos antigos, praticando rituais e explorando novas formas de compreender e influenciar a realidade. Apesar de sua influência ter diminuído, esses grupos continuaram a acreditar na missão original da Ordem de Cristo: buscar a verdade oculta e utilizar esse conhecimento para o bem maior. Nos dias de hoje, o legado da Ordem de Cristo continua a fascinar estudiosos e entusiastas do oculto. Teorias da conspiração e obras de ficção frequentemente exploram a ideia de um grupo que detém o conhecimento secreto capaz de transformar o mundo. Essas narrativas modernas, embora muitas vezes exageradas, refletem um desejo profundo de acreditar em algo mais além da realidade cotidiana. Além da especulação popular, acadêmicos e historiadores também se interessam pela Ordem de Cristo. Pesquisas arqueológicas e estudos de manuscritos antigos têm revelado novos insights sobre as práticas e crenças da Ordem. Estes estudos sugerem que, embora a Ordem operasse sob uma fachada religiosa e exploratória, seus membros estavam profundamente envolvidos em práticas esotéricas e filosóficas. A prática de moldar a realidade, central para os ensinamentos da Ordem de Cristo, não desapareceu completamente. Nos círculos esotéricos modernos, há aqueles que continuam a explorar a capacidade humana de influenciar o mundo através da vontade e do conhecimento. Técnicas como a visualização criativa, a meditação profunda e os rituais simbólicos são algumas das práticas herdadas da antiga ordem. Esses praticantes contemporâneos acreditam que, ao alinhar a mente e o espírito com as forças universais, é possível influenciar a realidade de maneira significativa. Embora as reivindicações de sucesso variem, o princípio subjacente permanece o mesmo: a crença de que a realidade é maleável e pode ser moldada pela intenção e pelo conhecimento esotérico. Além das práticas esotéricas, a Ordem de Cristo deixou um legado filosófico e espiritual que continua a influenciar pensadores modernos. A ideia de que a realidade não é fixa, mas sim um campo de possibilidades influenciado pela mente humana, ressoa com várias tradições filosóficas contemporâneas, incluindo o idealismo e certas interpretações da física quântica. Esse legado filosófico desafia a visão materialista do mundo, propondo que a consciência desempenha um papel fundamental na formação da realidade. Esta perspectiva convida os indivíduos a explorarem a profundidade de suas próprias mentes e a reconhecerem o potencial transformador do conhecimento esotérico e da intenção focada. Enquanto a maioria vê a realidade como algo fixo e imutável, a Ordem de Cristo nos traz a um mundo onde a mente humana,
armada com conhecimento e intenção, molda o próprio tecido da existência. Este legado duradouro, essa combinação de fatos continua a nos inspirar e desafiar aqueles que buscam compreender os mistérios do universo e o potencial ilimitado do ser humano. Assim, mesmo que a Ordem de Cristo tenha diminuído em influência e poder ao longo dos séculos, seu impacto permanece. Seja através de pequenos grupos de adeptos modernos ou da contínua fascinação pública, a Ordem de Cristo deixou uma marca indelével na história esotérica e filosófica do mundo. Obrigado por assistir até o final. Deixe nos comentários sugestões sobre assuntos que vocês têm curiosidades. Se esse vídeo te trouxe algum valor, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que possamos atingir cada vez mais pessoas. Maiores informações sobre a nossa ordem esotérica e cursos online na descrição. Tenha um ótimo dia. Namastê.